Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Rocha, professor de Finanças do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, e da FIA, Fundação Instituto de Administração. Estamos de volta com Investimento em Pauta, um programa que procura levar para você, internauta, informações importantes sobre economia, negócios, finanças e mercado de capitais. Investimento em Pauta tem o prazer de receber hoje novamente o especialista em riscos, Orlando Vieira Sampaio Júnior. Orlando é engenheiro pela Escola Politécnica da USP, engenheiro mecânico, especializado em derivativos pela Bolsa de Mercadorias e Futuros, professor de Finanças Internacionais da SPM e de Risco de Mercado da Fundação Instituto de Administração e 15 anos de experiência em instituições financeiras e consultorias sempre relacionadas à área de riscos financeiros. Orlando, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui e retornar, já que a gente não conseguiu encerrar toda a conversa sobre risco, né, na última oportunidade. Obrigado você pelo convite, Ricardo. Nós tínhamos comentado um pouco sobre riscos financeiros, sobre risco e globalização, sobre modelo, e terminamos falando sobre a questão da governança e o eventual reporte não correto das informações, né? A gente sabe que quem faz não controla, né? Exatamente. Então, retomando daí, uma coisa que é muito interessante é a gente perceber que nessa crise de 2008, tanto olhando para fora do Brasil como para dentro do Brasil, muitas companhias com excelentes notas de rating, né? Você vai ver a classificação dela, tiveram um problema. Ou quebraram ou passaram por processo de fusão, né? Queria que você comentasse essa questão. Veja bem, Ricardo, esses problemas em 2008, eles foram causados por alguns tipos de instrumentos, principalmente instrumentos de securitização de recebíveis imobiliários, que eles são relativamente novos no mercado. Qual que é o problema de você ter um instrumento novo no mercado? É que você não tem um histórico de ocorrências, por exemplo, de inadimplência desses instrumentos ou de comportamento dos preços desses instrumentos. E as agências de rating, elas se baseiam muito, os modelos que elas utilizam, elas se baseiam muito no histórico. Então, ela faz uma estatística para ver qual a probabilidade de default ou probabilidade de inadimplência de um certo instrumento. Como esses instrumentos eram muito novos no mercado, esse modelo que as empresas de rating utilizaram para classificar as empresas e, consequentemente, os instrumentos que estavam dentro das empresas. Eles não eram, diríamos, calibrados por uma série histórica razoavelmente longa. Então, essa foi uma das principais causas de empresas que tinham um rating bom, elas terem quebrado. E no caso brasileiro, onde me parece que aí a gente podia fazer analogia com o uso dos instrumentos derivativos, né? Quer dizer, eram empresas também muito bem classificadas, algumas companhias assim que a gente, né, sabe que já eram listadas na Bolsa há muitos anos, e, enfim, o que aconteceu, na sua opinião, como especialista em risco? Sim, Ricardo, aqui dentro do Brasil, foi principalmente o mau uso de instrumentos financeiros. Como eu falei da outra vez, grande parte das empresas elas utilizavam instrumentos financeiros, principalmente derivativos, que eles não davam uma proteção para as operações cambiais. O que essas empresas aqui dentro elas queriam fazer? Elas queriam se proteger da variação do preço do dólar. Esses instrumentos que elas utilizaram, as que quebraram, que tiveram problemas, elas utilizaram alguns instrumentos que protegiam apenas num intervalo de preço do dólar, quando o instrumento adequado é o que protege no intervalo todo de variação do preço do dólar. Então, é a má utilização de instrumentos financeiros, causado até por uma cultura, algumas empresas elas têm uma cultura de utilização da própria tesouraria para gerar resultado. Então, se você tem uma empresa que não é financeira, a sua tesouraria, o principal papel dela seria gerenciar o risco da empresa, mas não gerenciar resultado financeiro, mas não gerar resultado financeiro.
Então, algumas empresas elas tinham a cultura de gerar resultado financeiro, e inclusive, não sei se foi esse o caso, mas dos diretores financeiros ganhando bônus sobre resultado financeiro. Isso é um dos pontos de governança corporativa, que é o que está, diríamos, que está na luz dos holofotes hoje aqui no Brasil. A CVM,